Bom dia, turma. Estamos aqui novamente para mais uma aula de matemática. Hoje, 25 de maio, e hoje a gente vai fazer uma revisão sobre o mínimo múltiplo comum. É importante que vocês assistam o vídeo por completo, com atenção, para que possam entender o assunto. Não adianta assistir o vídeo pela metade que vocês não vão conseguir entender. Então, o mínimo múltiplo comum é um assunto que vocês já devem ter visto aí no sexto ano, e a gente vai fazer uma revisão hoje e também fazer alguns exemplos de cálculo com adição de frações com denominadores diferentes, adição algébrica. Então, esse assunto de MMC é muito importante para o cálculo com números racionais, né? Nas adições algébricas de frações com denominadores diferentes, a gente utiliza muito esse cálculo auxiliar para resolver essas situações. E esse assunto também, você vai utilizar ele durante toda a sua vida escolar na disciplina de matemática, ok? Então, vamos lá para o conceito. O mínimo múltiplo comum corresponde ao menor número inteiro positivo, diferente de zero, que é múltiplo ao mesmo tempo de dois ou mais números. A gente vai fazer agora um exemplo, né? Então, aqui, calcule o MMC de 4 e 6. Vocês observem aqui que o conceito eu estendi aqui já para os números inteiros, porque vocês já viram números inteiros esse ano. Então, para calcular o MMC, ou seja, o mínimo múltiplo comum de 4 e 6, eu vou fazer esse cálculo de três formas diferentes. Mas quando vocês estiverem lá nas adições algébricas de frações com denominadores diferentes, vocês vão utilizar a forma mais prática de se calcular, que eu também vou ensinar aqui. Então, para calcular o MMC de 4 e 6, o mínimo múltiplo comum, primeiro eu vou ter que achar aqui os múltiplos de 4 e de 6. A partir disso, eu vou ver quais são os múltiplos comuns e qual é o menor múltiplo comum. Então, lembrando lá do sexto ano, né? Múltiplo de 4. Basta você multiplicar o número 4 pelos números naturais, né? Então, vamos lá. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. E assim até o infinito, né? Os múltiplos de um número, eles são infinitos. A gente vai calcular agora os múltiplos do número 6. Vamos lá? Basta multiplicar esse número pelos números naturais ou os inteiros positivos, né? Então, vamos lá. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4... Aliás, 6 vezes 4, 24. Ok. Então, vamos lá até o infinito, né? Então, a partir disso, quando você descobre aqui o conjunto dos números, dos múltiplos, né, de 4 e 6, né, os primeiros múltiplos, né, que a gente não vai colocar todos porque são infinitos, né? Você pode observar aqui os dois conjuntos, né? Aí você vai esquecer a questão do zero, né? Porque o mínimo múltiplo comum ele tem que ser diferente de zero, né? Porque o zero vai ser múltiplo de todos os números, ok? Então, você vai observar aqui quais são os múltiplos que se repetem, né? Aqui que são comuns nesses dois conjuntos. A gente pode observar a partir desse recorte aqui dos múltiplos, né? A gente pode observar aqui que a gente tem o 24 se repetindo aqui, né? E a gente tem também aqui o 12, ó. Se a gente fosse colocar mais múltiplos aqui, é certeza que teriam muitos múltiplos que iriam se repetir nesses dois conjuntos, né? Mas o que a gente está querendo aqui? A gente está querendo só o menor, o mínimo. O mínimo múltiplo comum de 4 e 6, né? Diferente de zero, né? Porque o zero vai repetir em todos. Então, a gente tem aqui já a partir desses dois conjuntos aqui, que a gente colocou alguns múltiplos, né? A gente tem aqui o 24, né? Que se repete aqui e aqui. E a gente tem o 12, né? A gente vai pegar somente o menor. Então, o MMC dos números 4 e 6 é igual a 12, né? Que é o menor múltiplo comum
é de 4 e 6, ok? Então, a gente pode calcular dessa fórmula, a gente também pode calcular dessa outra forma aqui, fazendo a fatoração, essas divisões aqui simultâneas, ó. A gente tem aqui 4 e 6 e a gente vai fazer essas divisões aqui, vamos dividir os dois ao mesmo tempo pelos números primos, né? Quem são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11, até o infinito, né? Então, a gente vai pegar sempre o menor primo, né? Se a gente tem aqui 4 e 6, a gente tem números pares, a gente já pode dividir por 2, né? Se fosse um número par e um número ímpar, também eu já poderia dividir o número par por 2, né? E eu ia só descer aqui o número ímpar. Então, aqui, ó, 4 por 2 eu tenho 2, 6 por 2 eu tenho 3. Ainda tem algum número par aqui? Tenho 2, né? Então, eu posso dividir aqui pelo número primo 2, ó. 2 dividido por 2, 1. Baixo 3, né? Porque o 3 não é divisível por 2, né? Eu não vou ter uma divisão exata aqui, né? Vai sobrar resto. Então, eu baixo aqui o 3, ó. Agora, eu vou dividir aqui o 3 por ele mesmo, ó. Então, esse 1 aqui eu vou conservar aqui. 3 dividido por 3 dá 3, ok? Então, a gente tem aqui, ó, essa multiplicação aqui. 2 vezes 2 vezes 3. Essa aqui são os nossos fatores, né? Aí a gente tem aqui esse 2 vezes 2 aqui, eu posso transformar ele em 2 elevado ao quadrado, né? Porque é multiplicação de fatores iguais, vezes 3. Fazendo os cálculos aqui, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Do mesmo jeito aqui embaixo, ó, já que eu só transformei isso aqui em potência, então 2 elevado a 2 é 4, 4 vezes 3, 12, ok? Então, aqui também eu encontrei, ó, o MMC dos números 4 e 6, que é 12, né? Então, eu também posso fazer de outra forma, fazer aqui a fatoração aqui separada dos números, ó. Ok? A gente tem aqui o 4, eu posso dividir por 2, que dá 2. O 2 eu posso dividir por 2, que dá 1. Finalizou bem aqui. 2 vezes 2. O 6 eu posso dividir por 2, que dá 3, né? E o 3 aqui eu posso dividir por 3, né? Que dá 1. Então, aqui ficou 2 vezes 3, né? A forma fatorada do número 6. E aqui a forma fatorada do número 2, né? Então, eu posso pegar aqui, ó, o 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2, que é isso aqui, ó. E o 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3, né? Isso aqui é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar o número que está se repetindo, ó. Esses que estão se repetindo aqui, ó. Eu vou pegar o de maior expoente. No caso aqui, é esse aqui, ó, 2 elevado ao quadrado, é maior que 2 elevado a 1, né? Então, aqui, ó, 2 elevado ao quadrado. E vou pegar também aquele que não está se repetindo nos dois, ó, que é o 3. Então, eu vou ter 2 ao quadrado igual a 4. 4 vezes 3, 12. Então, eu vou achar a mesma coisa. Então, gente, a gente tem essas 3 formas da gente descobrir o MMC de um número, ok?